O próximo palestrante é o professor Martin Grossmann, coordenador do Eixo Cultura e Artes. Muito boa tarde a todos, a todas, todes. E é com grande satisfação que eu represento um grupo muito plural. Então, o nosso eixo temático Cultura e Artes é formado por uma equipe, eu diria, extremamente bem qualificada. Eu vou já deixar ela aqui com vocês, porque o que nós temos aqui, esse esboço, é um esboço de um trabalho que vem acontecendo de uma maneira bastante intensa, né? Porque todos têm seus compromissos, todos têm as suas atividades de docência, de pesquisa, enfim, também relacionados a outros projetos. Mas antes, deixa eu só ver o tempo que eu tenho aqui. Ótimo. Eu só queria parabenizar essa gestão por ter por essas medidas que ela está tomando, né? O evento USP Pensa Brasil deixa claro um posicionamento da USP diante da situação, e o pedido, né, da reitoria de tornar esse projeto esse programa, na verdade, né, não é um projeto, é um programa, eixos temáticos, deixa muito claro que a USP está prospectando, investindo na interdisciplinariedade, né? Então, esse nosso grupo também é formado dentro de um guarda-chuva muito potente, eu diria, de interdisciplinar, entendendo cultura e artes de um modo ampliativo, né? Pensando não só a situação presente, mas a situação, imaginar possíveis futuros, né? E só fazer uma pequena correção. A Ana Cecília Arias Olmos, da FEFELESH, é literatura, tá? Ela tem uma formação em letras, mas a gente tem, então, representantes das artes, né? Como é a própria Ana Cecília, uma especialista em literatura latino-americana, o Cláudio Mubarak, pessoas que... a Esther Hamburger, né? Que cuida, que tem esse trânsito pelas mídias, enfim, com as várias, né, com a criação, né, de modo mais ampliativo também. Pessoas que fazem uma mediação importante, como o David Sperling, que está no IAL, que tem uma relação com arte contemporânea, até com geometria, né, no seu mestrado, e assim também um forte componente das ciências sociais e das humanidades, né? Então, a Gabriela, historiadora, a Márcia, socióloga, aí sim a Silvana, da antropologia, e dois da educação, com perfis muito distintos. Maurício Pietrocola, o seu nome também não está completo ali, eu peço perdão, que, como físico, faz essa relação entre as ciências exatas e enfim, a proposta de cultura e artes, né? E, por fim, Rosenilton, que também é da educação, mas tem uma sólida formação em filosofia e antropologia, que nos tem ajudado, todos têm nos ajudado muito. Vamos lá. As nossas conversas, a gente entende, com as ODSs, se dão nessas 4, tá? Eu não vou ler aqui, mas pelo menos é o item 4, 10, 11 e 16. E os nexos, que faz algo que Marcos e Bruno e Célia têm enfatizado, esses eixos de organização, nesse momento foram eleitos esses 3: descentramento, interculturalidade e participação. Eu vou ler, porque eu acho que isso, como eu represento um coletivo, e isso é um texto coletivo que teve como base um texto original de base, esse texto da Lúcia, que é a outra coordenadora. A leitura, eu acho que se faz necessária. A cultura e as artes têm papel fundamental na consolidação democrática
do país e no enfrentamento de questões urgentes. As relações sociais precisam ser qualificadas por meio do fomento a valores civilizatórios e democráticos, o que vem ao encontro do que já vimos aqui essa tarde. O potencial emancipatório da cultura é elemento a ser estimulado. Formar, nutrir o imaginário. A gente não pode esquecer do imaginário. Nós estamos, então, a relação de educação, enfim, né, seja da democracia, ou os outros eixos, dialogam sempre com esse imaginário coletivo, né? Expandir os limites do possível, vislumbrar futuros possíveis, não apenas responder às urgências do presente, como com um horizonte já dado e limitado, mas operar com criatividade, labilidade, crítica e experimentação, predicados inerentes às artes e à cultura. Como propõe Rodrigo Nunes, recentemente, articular propostas ao mesmo tempo radicais e plausíveis, que se conectem à experiência vivida da maioria das pessoas. Qualquer transformação que se deseje operar implica levar em consideração as bases culturais da sociedade. Uma definição possível de cultura, muitas formas de organizar o social. Ou, como propõe Stuart Hall, são práticas vividas que capacitam uma sociedade, grupo ou classe a experimentar, definir, interpretar e dar sentido às suas condições de existência. As dinâmicas culturais contemporâneas são fruto da efervescência de práticas alavancadas por grupos diversos, vinculados a questões de gênero, raça, etnias, classe, território, cosmologias, dentre tantas outras. Espaço conflituoso, em que a invenção coletiva de valores, símbolos, comportamentos e ideias evidencia a multiplicidade de sentidos e a disputa em torno de pautas e epistemologias diversas. Cultura, sim, e, portanto, é complexidade. Assim sendo, o seu entendimento não se conforma mais a um conceito central, restrito, linear, hegemônico, singular, único, e menos ainda estabelece uma relação exclusiva ou de identificação direta entre arte e cultura. Uma concepção complexa e poética, eu acho que é importante refletir, sim, e considerar que cultura também é um campo da poética. De cultura com as dúvidas, inquietações, questionamentos, estranhamentos que ela provoca, seja na teoria ou na prática. Extrapola essa... desculpa, eu acho que eu perdi o ponto aqui. Uma concepção complexa e poética de cultura, com as dúvidas, inquietações, questionamentos, estranhamentos que ela provoca, seja na teoria ou na prática, extrapola essa dependência ou exclusividade, procurando repensá-la a partir de um viés mais crítico, plural, ampliativo, democrático, participativo, descentralizado, topológico e mutante. Em tal conjuntura, a esfera da cultura é compreendida em tensionamento dentro das dinâmicas socioculturais, tecnológicas, geopolíticas e econômicas contemporâneas. A cultura configura-se, portanto, em campo, interface, em constante transformação, em processo, resultante da invenção coletiva e interativa de ações, expressões, valores, símbolos, comportamentos e ideias, promovendo a multiplicidade de sentidos e a disputa na arena pública em torno de pautas diversas. A cultura, ou melhor, a interculturalidade, as artes, a ciência e outros saberes exercem na contemporaneidade papel fundamental na consolidação democrática e no enfrentamento de questões urgentes, seja local, nacional, assim como planetariamente. Muitos são os desafios, como claramente expostos pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
que dizem um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Fecha as aspas. As bases culturais de uma sociedade são determinantes para a formulação de qualquer transformação que se deseja operar. A contribuição nesse sentido é prioritariamente plural, coletiva e em rede. A complexidade cultural também se relaciona aos rumos traçados pelas tecnologias. Ponto importante. Não só as computacionais, que são dominantes, mas aquelas tantas outras desenvolvidas por outras etnias, cosmologias, como em outros contextos, territórios e dinâmicas socioculturais. A menção às redes evoca a figuração da internet, idealizada para conectar todos a tudo. Foi um projeto utópico. No entanto, passadas algumas décadas, a sua criação, de sua criação, é urgente atuar criticamente frente às dinâmicas de sua privatização e concentração por grandes conglomerados. A construção, atualização e manutenção de redes, não só a internet, verdadeiramente distribuídas e democráticas, em contraposição às formas que atuam segundo o paradigma centro-periferia, está na ordem do dia para as ações técnico-políticas na cultura e nas artes. Frente à dominância das redes centralizadas, das estruturas, por exemplo, de governo e gestão e de apropriação do comum, do coletivo, é fundamental que sejam propostos novos paradigmas. Sua descentralização, incorporando a lógica das redes distribuídas, que germinam ramificações entre coexistências, é uma condição-chave nesse processo. Sensibilidade espaço-temporal e atuação simultaneamente sistêmica e situada são características dessas redes complexas que se podem imaginar como rizomas do comum, necessariamente interculturais e participativas. O adensamento do processo de democratização está interconectado à participação, mais um nexo. Cada vez maior e mais ativa na sociedade, na arena pública e na tomada de decisões. Não se trata de simples consulta ou de criação de conselhos consultivos, mas conselhos deliberativos, de efetiva tomada de decisões, de maneira sintética, fazer com e não fazer para. Atacar as estruturas de exclusão exige que os beneficiários das políticas públicas se tornem sujeitos. Isso é muito importante, e não simples objetos de ação pública. A cultura e as artes têm papel fundamental para que tal perspectiva se consolide. É preciso assumir, como ponto de partida, que a cultura é o flexível, de acordo com Certeau. E será sempre um campo de incertezas. Está em permanente construção pela prática coletiva de seus membros, configurando-se em esfera de conflito, performativa, interativa, que promove a experiência do diverso, a capacidade de afetar e ser afetado, o que se produz pela negociação e com as diferenças, a invenção de outros formatos de agenciamento produzidos pela expansão das vozes, dos desejos, outro fator importantíssimo, e das demandas. Uma questão central para a ação no campo da cultura é, portanto, a restauração e a ampliação das instâncias de participação e de incentivo aos processos coletivos, seja aqueles já extintos ou enfraquecidos, fortalecendo a sua institucionalidade. Igualmente importante é investir na estruturação de arquiteturas de encontro. É um termo bonito, né? Arquiteturas de encontro. A universidade é uma arquitetura de encontro, ou deveria ser, né? E de diálogo intercultural, que permitam aos diferentes sentidos que produzem sujeitos e grupos, espaços de circulação
e disputa na arena pública. Então, estamos chegando no final da fala, né? A diversidade cultural, o fazer coletivo, a troca de saberes e ampliação da esfera do ser são elementos orientadores da agenda a ser proposta, bem como o incentivo à formação de redes, alguns indicativos para políticas, programas e ações pensados de maneira integrada, estruturam esse desenho inicial, esse esboço, que ora apresentamos, de maneira a abarcar a cultura em sua complexidade, tendo por base os nexos destacados, já adiantados no início, a saber, descentramento, interculturalidade e participação. Bom, como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar ser muito breve aqui, mais 5 minutos. Sair um pouquinho aqui mas, iniciando com a dimensão econômica. Financiamento, sustentabilidade e renda. Fortalecimento de fundos de cultura, sejam eles municipais, estaduais, federais. Diversificação das fontes de financiamento, que podem ser públicas, privadas e privadas também. Dentro desse espírito aqui trabalhado, né? A infraestrutura de equipamentos culturais, que é um grande desafio, porque esses equipamentos culturais, em grande parte, representam a centralidade da cultura, e não a cultura na sua complexidade. Mas é necessária a ampliação e qualificação desses equipamentos, que são casas de cultura, centros culturais, museus, etc. Salas de espetáculo, né? Distribuição territorial, pensando cidades, regiões, estados, etc. Gestão compartilhada. Comunidades e Estado, quer dizer, realmente incentivar que coletivos possam fazer a gestão de casas de cultura ou de outros equipamentos culturais que até podem ser inventados, né, nessa relação entre poder público e comunidade. Editais de gestão. Incentivar o empreendedorismo na cultura. Pela volta do Ministério da Cultura. Mas secretarias de cultura, ministérios, secretarias, planos de cultura, uma construção coletiva. Instâncias de participação social, fortalecimento dos espaços e dos processos de gestão, de cogestão e de participação social. Marcos legais, em todas as instâncias, em todos os níveis. Informação e indicadores culturais como forma de monitoramento. Aqui, mais uma vez, possivelmente parcerias público-privadas, por exemplo. Formação e qualificação de agentes, gestão cultural, compreensão da complexidade do campo e não apenas formação administrativa. Ampliar e repensar a formação universitária e técnica. Esse é um papel também, e eu diria, um dos principais da USP, né? Ou de universidades como nós. Espera aí, deixa eu só ver. Eu acho que sim. Formação cultural e artística. Estímulo à criatividade, ao cultivo. E eu coloquei mais uma coisa que eu não consultei os colegas. A invenção. As artes e a cultura são diferentes, uma vez que, em grande parte, eu diria, isso vem muito das artes do século XX, a questão da invenção, né? A gente fala muito de inovação, mas eu acho que também a criatividade e o investimento, né, na poética pode levar à invenção. Incentivo à diversidade cultural e artística, valorizar e promover a produção de culturas populares e das manifestações indígenas, por exemplo, as tradicionais ou até mesmo as quilombolas. Formação das diferentes linguagens artísticas por uma arte plural. Considerar o contexto de formação. Regiões, territórios, comunidades, cidades, assim por diante. Educação e artes, aí vem a relação com a educação muito forte, Meira, de maneira inseparável.
Fruição em sentido multidimensional e multissensorial. Eu coloquei isso no final também. Não é só multidimensional, mas é multissensorial, né? Quando a gente olha outras cosmologias, a questão multissensorial é super importante, né? Patrimônio e memória, reconhecimento e salvaguarda, multiplicidade, campo e intencionamento, acervos e bens culturais, dispositivos, gestão compartilhada. Aqui também a gente não pode esquecer a tecnologia da informação e o que ela já gerou de patrimônio. Então, a USP, por exemplo, tem um patrimônio informacional que ela está perdendo diariamente, porque ela não pensa o legado da internet desde o seu início. Então, muita coisa que foi produzida por grupos de pesquisa institucionalmente se perde diariamente. Por fim, fomenta a cultura e sua diversidade. Patrimônio e memória, fomenta a cultura e sua diversidade. Valorizar e estimular diferentes manifestações artísticas, sua circulação e fruição, intercâmbios, redes, interfaces. E agora sim, o último slide. Inovação científica e tecnológica como valor estratégico para a cultura. Ampliar o uso e o acesso, considerar o fomento de outras tecnologias, sejam comunitárias, sociais ou até culturais. Por fim, eu acho que esse comentário é muito importante e valioso, uma vez que eu acho que a preocupação de fundo do programa Eixos Temáticos são políticas de Estado. Então, a USP não tem política de Estado a princípio. E esse país também não, o município também não tem. Eu acho que é uma coisa que eu entendo que esse programa, de fato, pode não só auxiliar, mas até induzir essa discussão. Por fim, o estreitamento das relações entre universidade e sociedade, buscada pelo programa Eixos Temáticos, compreendida como via de mão dupla, Em outras palavras, que as reflexões e propostas endereçadas à sociedade interpelem também a universidade. Então, vamos usar esse grande esforço nosso do programa Eixos Temáticos também para repensar a universidade, né? Então, nos nutrir dessas discussões interdisciplinares. Muito obrigado.